Senhor. Vamos ler? E diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe, mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartar-nos de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Aí agora você vai para o versículo 15, 8:15. Preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo-os, perguntou: homens de pequena fé, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendes os olhos e não vedes? E tendes os ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Amém? Amém. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava pregando a palavra. E a Bíblia diz que enquanto ele pregava a palavra, uma grande multidão passou a ouvi-lo. Uma grande multidão passou a segui-lo. E a multidão, eles gostaram tanto da palavra que Jesus estava pregando, que eles passaram 3 dias no deserto com Jesus, ouvindo e aprendendo com ele. 3 dias no deserto, com Jesus e com seus discípulos, ouvindo e aprendendo dele. E a Bíblia diz que depois que passa esses 3 dias, a Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos e pergunta: vem cá, tem alguma coisa aí para comer? Tem alguma coisa aí para dar para esta multidão? Porque há 3 dias eles permanecem comigo. Há 3 dias eles estão comigo. Há 3 dias eles estão ouvindo a minha palavra. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor, ele não despede ninguém de mãos vazias. A Bíblia diz que o Senhor, ele é um bom patrão e ele é um patrão justo. Enquanto muitas vezes nós trabalhamos para o homem, nós fazemos algum serviço, algum trabalho para o homem, e o homem não valoriza o nosso trabalho, não valoriza o nosso esforço, demora para pagar, atrasa para pagar. Enquanto o homem não vê o que nós estamos fazendo, e muitas vezes até nós nos queixamos, como: rapaz, eu dei um pau e a pessoa não me pagou. Rapaz, eu fiz o serviço e a pessoa não viu o trabalho que eu tive para fazer. Mas Jesus não é assim. Jesus olha para aquela multidão e diz: há 3 dias eles estão comigo. Quando Jesus olha para mim e olha para você, ele vê o nosso trabalho, ele vê o nosso esforço e ele nos recompensa, porque ele não é homem. O homem é injusto, mas Cristo é justo. E o Senhor diz: eu não posso despedi-los de mãos vazias. Eu não posso deixá-los ir embora de mãos vazias. E aqui Jesus mostra uma preocupação com aquele povo. Qual é a preocupação? Jesus diz assim: olha, se eu mandar
com a fome que aquele povo estava, preocupação com o cansaço físico que aquele povo estava, e nós vemos também uma preocupação de Jesus com a saúde daquele povo. Não manda que eles voltem com fome para casa, porque eles podem desmaiar no meio do caminho. E eu já quero te falar nessa noite, o Senhor se preocupa com o teu cansaço físico, o Senhor se preocupa com a tua fadiga, o Senhor se preocupa com a tua saúde. O homem pode não se preocupar, mas o Senhor sim. O Senhor se preocupa com todas as áreas da sua vida. Aleluia, Jesus, oh glória a Deus. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos disseram assim: Senhor, de onde é que nós vamos tirar tanto pão no meio deste deserto? E aí Jesus diz assim: quantos pães vocês têm aí? E eles dizem assim: Senhor, nós só temos 7 pães. Irmãos, parece que naquele momento os discípulos se esqueceram de quem é que estava com eles. Parece que naquele momento os discípulos, a incredulidade tomou o coração dos discípulos de tal forma, de tal maneira, que eles não se lembraram que quem estava com eles naquele momento era o Filho de Deus, era Cristo. Eles estavam no deserto, mas Cristo estava com eles. Eles só tinham 7 pães, mas Cristo estava com eles. E muitas vezes acontece isso conosco no nosso momento de dificuldade e no nosso momento de deserto. Nós esquecemos que Cristo está conosco. Nós esquecemos que o Filho de Deus está conosco. E aí nós começamos a olhar para o deserto. E aí nós começamos a olhar para a escassez. E aí nós começamos a olhar para a situação difícil. E começamos a nos indagar e perguntar: mas como é que vai acontecer? Como é que vai vir? Como é que vai fazer? Ou como é que nós vamos achar onde é que há tanto pão nesse deserto para saciar toda essa multidão? Aleluia. Irmãos, se Cristo está com você, o pouco é muito. Se Cristo está com você, não importa onde você esteja. Eles estavam no deserto, mas Cristo estava com eles. Eles estavam cansados, mas Cristo estava com eles. Eles estavam fadigados, mas Cristo estava com eles. Não importa se tem apenas 7 pães. Não importa se tem apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. A viúva, quando Elias manda ir pegar água, manda preparar um pão e dar ele, a viúva diz assim: mas meu Senhor, nós não temos nada aqui. A única coisa que eu tenho aqui é um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Eu vou fazer o pão, vou comer com meu filho e nós vamos morrer. Mas ela esqueceu que quem estava naquele momento com ela era o profeta do Senhor, que era o representante de Deus naquela época. A Bíblia diz que Elias olha para ele e diz: mulher, vai lá e faz primeiro o pão, porque assim o Senhor manda te dizer: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará. Não importa se tem um pouquinho de farinha, não importa se tem um pouquinho de azeite. Se o Senhor Jesus está aí, vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Oh, glória a Jesus. Só 7 pães. Jesus diz assim: manda que se assente todo mundo no chão. Todo mundo se assenta. Reparte pessoas de 100, pessoas de 50. E Jesus diz assim: Jesus levanta o pão. Tinha também alguns peixes, não declara a quantidade. E Jesus levanta os 7 pães e dá graças. Jesus poderia naquele momento pegar o pão e já dar para os discípulos e começar a repartir. Por quê? Porque Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o Cristo, então ele já estava abençoado. Só em o pão estar nas mãos dele, aquele pão já era abençoado. Ele já tinha o poder, ele já tinha autoridade. Ele podia pegar aquele pão e começar a dar para os discípulos repartir, mas não. Ele pega aquele pão, levanta para o céu e dá graças. Por quê? Porque ele queria nos ensinar
Seja grato pelo alimento que você tem na mesa. Talvez hoje não tenha na sua mesa aquilo que você quer comer, mas seja grato por isso que você tem hoje. Porque quando você é grato pelo pouco que você tem hoje, o Senhor transforma esse pouco em muito. Por quê? Porque aquele que não é grato no pouco, ele não é grato no muito. Aquele que não reconhece o Senhor no pouco, ele também não vai reconhecer o Senhor no muito. Uma pessoa que é murmuradora por causa do desemprego, uma pessoa que está desempregada é uma pessoa que murmura muito, que reclama muito, porque não tem emprego, porque não abre porta, e reclama e murmura, e é um nervosismo triste, é um estresse triste, e se brincar, misericórdia, pega todo mundo dentro de casa, porque é um estresse muito grande, e não é algo uma vez ou outra, não, é estresse em cima de estresse, é nervoso em cima de nervoso, e murmura e reclama e se lamenta. Não é porque ela está desempregada hoje, não, porque se o Senhor abrir uma porta para ela amanhã, ela ou ele vai achar outra coisa para reclamar, para murmurar e para falar. Porque quem não é grato com o ovo, também não será grato com a carne. Se você não é grato pelo ovo, quando você receber a carne, você vai querer algo melhor, você vai querer o salmão. E quando você receber o salmão, você vai querer uma coisa maior. Por quê? Porque se você não é grato pelo pouco, você não é grato pelo muito. Então comece a ser grato pelo pouco que o Senhor te dá. Porque esse pouco aí que você está se lamentando, esse pouco aí que talvez você esteja murmurando, é o Senhor que está te dando. Mas você não está reconhecendo o senhorio do Senhor sobre as tuas finanças. Esse dinheiro não dá para nada. Esse dinheiro é só reclamação em cima do salário que recebe. E é só murmuração em cima do salário que recebe. Ei, o Senhor manda te dizer nessa noite: reconheça o senhorio do Senhor pelo pouco que entra na tua conta. Reconheça o senhorio do Senhor pelo pouco que entra na tua casa. E você verá o que o Senhor vai fazer na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Levanta, dá graças, dá para os discípulos e começa a repartir. Glória a Deus. Irmãos, Jesus não poderia ele mesmo começar a repartir para a multidão? Não podia, mas não. Ele dá para os discípulos, por quê? Porque ele queria ensinar sobre compartilhar. Ele queria ensinar sobre doar. Pega o pouco que tu tem e dá para o outro que não tem. Ei, quer ver multiplicação? Quer ver multiplicação? Jesus diz assim: tem quantos pães? 7. Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas, sim. Parte o pão no meio. Dá um pedacinho para um pedacinho para outro e um pedacinho para outro. Aleluia, Jesus. Meu Deus, eu estou com a metade de um pão aqui, Senhor. Eu tenho 4.000 homens para alimentar. Como é que faz? O mistério é esse: é dar graças e é compartilhar o pouco que você tem com aquele que não tem. Aí você vai ver a multiplicação que eu vou fazer. Mateus começa a compartilhar, Lucas começa a compartilhar, Pedro começa a compartilhar. E a Bíblia diz que naquele dia 4.000 homens são alimentados apenas com 7 pães e alguns peixes. Eu não posso ajudar porque eu tenho muito pouco. Eu não posso ajudar porque eu não tenho condição. Eu não posso ajudar porque, meu Deus, o que eu estou recebendo não dá nem para mim. A visão não é essa. Essa é a visão da sua incredulidade. Essa é a visão da sua carne que não quer que você cresça. Essa é a visão da sua carne que não quer que você prospere. Eu poderia chegar aqui nessa noite e dizer para você: eu vejo o Senhor abrindo porta. Eu poderia chegar para você aqui nessa noite e dizer: eu profetizo, e quem crer levante a sua mão e receba. Mas eu não quero profetizar porque o Senhor não me mandou profetizar. O Senhor me mandou te ensinar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Compartilhe um pouco que você tem. Mas eu não tenho. É desse jeito mesmo. É desta forma que o milagre acontece. É você tirando do seu e dando para aquele que não tem nada. Aleluia. É você entrando na sua despensa e talvez só tenha 1 quilo de feijão. Mas você sabe que a sua vizinha não tem feijão. Aí você vai lá na sua despensa, pega metade do seu pacote de feijão e divide com a sua vizinha que não tem. Aí você fica com metade, ela também fica com metade.
parte. Eu já fiz muito isso. Já pensou chegar lá e eu dizer, olha, eu não tenho pacote, tu quer meio, eu te dou meio. E eu dava meio, minha mãe dava meio também. E hoje nós temos para dar e para doar. É isso, é compartilhar um pouco. Porque se você tem muito e você compartilha, não tem diferença nenhuma, porque você tem muito, não te faz falta alguma. E a Bíblia diz que naquele dia cerca de 4.000 homens são alimentados. E Jesus despede a multidão. Quando Jesus despede a multidão, Jesus entra no barco com os discípulos. Quando Jesus entra no barco com os discípulos, Jesus lhes dá um alerta. Irmãos, a Bíblia diz que ainda sobrou 7 cestos. Ainda sobrou 7 cestos. Apenas de 7 pães. Sobrou ainda 7 cestos. Você entende isso? Mas os discípulos não pegaram nada para levar para o barco. Não tinha nada. Eles não pegaram nada do pão para levar para o barco. Aquilo que sobrou, ele deu para o povo levar para ir comer no meio do caminho. E eles não levaram nada. E como eles não levaram nada, eles já ficam com aquilo na mente. Menino, a gente estava no deserto com Jesus e o povo. Jesus multiplicou o pão. A gente deu, sobrou 7 cestos. A gente não pegou nada para a gente. E agora o que a gente vai comer? E agora a gente vai alimentar de quê? Era para ter pegado os pães. A Bíblia fala isso? Fala. Como? Jesus lá, com eles no barco, diz assim, olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Tomem cuidado com o fermento de Herodes. Tomem muito cuidado. Aí eles disseram assim, mas Jesus, nós não trouxemos pão algum. Jesus, nós não trouxemos pão, nós temos o pão para o povo levar. Esse fermento que Jesus estava falando não era o pão que ele havia multiplicado, o pão físico, não. Esse fermento que Jesus estava falando era algo espiritual, era a corrupção. Olha, guardem-se da corrupção dos fariseus, guardem-se da corrupção de Herodes. Que foi Herodes? Adúltero, tomou a esposa do seu irmão, fornicador, enganador, mentiroso. Jesus disse, olha, guardem-se do fermento dos fariseus. Vamos trazer para miúdos para hoje. Olha, guardem-se deste mundo, guardem-se das impurezas desse mundo. Olha, guarda o coração de vocês das coisas mundanas, guarda o coração de vocês das coisas pecaminosas. O que era o fermento dos fariseus? Era o fermento dos sacerdotes. Era aqueles que estavam no templo, ou seja, estavam na igreja, mas estavam praticando coisas erradas. Aí Jesus estava dizendo, olha, se guardem, não pratiquem as mesmas coisas que essas pessoas praticam. Aleluia. Mas eles não entenderam. Por que eles não entenderam? Porque eles estavam preocupados, porque eles não tinham levado pão para comer no meio do caminho. E muitas vezes nós estamos desta forma. O Senhor está falando de coisas espirituais, mas a gente está pensando no material, no emprego, no dinheiro que não dá para pagar a conta. E quanto mais você se preocupar com o dinheiro que não está dando para pagar as contas, mais conta você vai ter para pagar. Jesus está falando de coisas espirituais, mas a nossa mente está no mundo. A nossa mente está no emprego, a nossa mente está no relacionamento, a nossa mente está no material, está no carnal. Mas o Senhor está dizendo, não, tira a tua mente do pão e começa a olhar para o espiritual. Porque quando você entender que buscando primeiro o espiritual e o material vem, aí você será abençoado. Aleluia. Ao contrário, não há bênção, só há cansaço. Cansaço. Quando Jesus morreu e ressuscitou e ele veio ter com os discípulos, eles dizem assim, ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Vocês foram batizados por João Batista com a água, mas eu enviarei o meu Espírito Santo, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Os discípulos estavam tão carnais que eles dizem assim, nós vamos receber poder? Nós vamos receber autoridade? Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai
Não vos compete saber o dia e nem a hora, não. Mas olha, estou dizendo, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus diz assim: Oh, glória a Jesus. homens de pequena fé. É como se Jesus estivesse assim: eu não estou acreditando. Eu acabei de fazer a multiplicação de apenas 7 pães para 4.000 homens e vocês estão aqui agora preocupados porque não trouxeram pão para comer no barco. Homens de pequena fé. Vocês estão ansiosos, preocupados porque vocês não têm pão. Aí ele diz assim: vocês ainda não compreenderam? Será que o coração de vocês estão tão endurecidos assim porque vocês acabaram de presenciar um grande milagre e ainda assim vocês estão ansiosos pelo o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer? Mas diaconisa, a senhora não sabe a minha situação, eu realmente não sei, mas o Senhor sabe, e porque Ele sabe, Ele está falando com você nessa noite. Glória a Deus. Aí ele diz assim: os olhos de vocês estão fechados, os ouvidos de vocês estão fechados, vocês perderam a lembrança do que eu já fiz. Ei, você por acaso perdeu a lembrança de quem Jesus é? Você por acaso perdeu a lembrança do que Jesus já fez na tua vida? Porque se eu chamar, irmãos, qualquer pessoa que seja hoje nessa igreja para vir aqui e me contar um milagre que Deus fez, qualquer que seja a pessoa, você vai vir aqui, você vai pegar esse microfone e você vai contar um milagre que o Senhor Jesus fez na tua vida. E por isso eu te pergunto hoje, você se esqueceu de quem Ele é? Não esqueci. Se não esqueceu, porque está tão ansioso, ansiosa, é uma ansiedade que não te deixa orar, porque quando você vai orar, é esse problema da tua mente, é essa preocupação dos teus pensamentos, é uma ansiedade que não te deixa ler a Bíblia, é uma ansiedade que não te deixa ter paz, porque a tua mente é só nisso. Aleluia. O Senhor diz: vocês se esqueceram de quando eu reparti 5 pães para 5.000 homens? Vocês por acaso se esqueceram de quando eu reparti 7 pães para 4.000 homens? Vocês se esqueceram disso? Aí ele diz assim: vocês não compreendeis ainda. A gente está assim, irmão, a gente não está compreendendo não. A Bíblia conta a história de Pedro, que estava pescando. E ele era pescador profissional, era profissional. Pescando no lago em Genezaré. A noite toda pescando, mas não tinha peixe. Irmão, não era algo sobrenatural, não. Simplesmente não tinha peixe. É como nós estamos hoje vivendo. Como é que nós estamos vivendo hoje? Um tempo de crise. Um tempo de pandemia. Irmão, tá difícil? Tá. É o que estava acontecendo com Pedro naquele dia. É pandemia, tá difícil. Os preços dos supermercados exorbitantes. Carne de segunda, hoje tem preço de carne de primeira. Irmãos, tá terrível. Empresários faliram. Tá terrível. Pedro pescou a noite toda e nada apanhou. E Jesus estava ensinando a palavra. Mas enquanto Jesus estava ensinando a palavra, Pedro estava pescando. Jesus estava pregando e Pedro estava pescando. Deixa eu trabalhar aqui, depois eu ouço. E às vezes está assim. Jesus está falando com a gente. Jesus está chamando, Jesus está chamando, Jesus está chamando, Jesus está chamando. E a gente está igual barata tonta, está trabalhando, correndo atrás. Eu tenho que comprar, eu tenho que pagar essa dívida, eu tenho que trocar, eu tenho que fazer. Ai meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás. Por isso que ele passou a noite toda e não apanhou nada. Aí Jesus vê o esforço dele. Como Jesus vê o nosso esforço. Por quê? Porque ele se preocupa com o nosso cansaço físico. Aleluia, glória a Jesus. Ele se preocupa com o nosso cansaço. Ele se preocupa com o nosso esgotamento físico. E porque ele se preocupa com o nosso esgotamento físico, o Senhor hoje manda ele dizer assim: me empresta o teu barco. Aleluia. Me empresta a tua vida. Me empresta o teu coração. Pedro, meu filho, sim, Senhor, me empresta. Irmãos, ele já estava lavando a rede.
para guardar e ir embora, porque não tinha pegado nada. Lavando a rede, tirando o barco. Jesus, Pedro, me empresta o teu barco. Pedro empresta o barco. Jesus pega o barco, vai, afasta um pouco da margem e começa a pregar. E Pedro está ali também ouvindo a palavra. Olha, irmão, imagina a decepção daquele homem, coitado. Trabalhou cansado, exausto, trabalhou a noite toda. Quem trabalha de madrugada bem sabe. Meu marido, quando pega plantão de madrugada, fica em casa parecendo um zumbi. Tem dia que esquece até de comer. Irmão, teve um dia que ele chegou em casa, passou o dia todo. Quando foi no fim da noite, eu disse: ô, William, tu comeu? Ele, menino, esqueci até de comer. Cansaço físico. Esgotamento físico. E Pedro estava assim. E aí Jesus começou a pregar. Jesus começou a pregar. Jesus começou a ensinar. Começou a ensinar. Quando Jesus termina o sermão, Jesus diz assim: Pedro, sim, pega a tua rede agora e lança do lado direito. Irmão, não é que realmente não tinha peixe, não. O mar não estava para peixe. Pedro, pega a tua rede e lança do lado direito. E Pedro diz assim: Senhor, eu pesquei durante toda a noite e nada apanhei. É verdade, Pedro, você pescou a noite toda. Mas deixa eu te falar aqui, você estava pescando na hora errada e no momento errado. Porque enquanto eu estava pregando a palavra, não era para você estar pescando, era para você estar ouvindo o sermão. Aleluia, Jesus. Mas, Senhor, eu já trabalhei a noite toda. E o Senhor está lhe dizendo: você trabalhou na hora errada e no momento errado. Porque mesmo que você está trabalhando, era para você estar no joelho. Eu vou deixar de trabalhar para ir para o joelho? Não, você está entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Em vez de você estar ansioso, era para você estar no joelho. Em vez de você estar ansioso, era para você estar na palavra. Em vez de você estar ansioso, era para você estar no louvor, mas você não estava. Por isso você trabalhou a noite toda e não pescou nada. Mas agora que você fez as coisas na ordem certa, qual é a ordem certa? Ouve a palavra e depois vai lançar rede. Oh, glória a Deus. Qual é a ordem certa? Ouve a palavra e depois divide o pão e a multiplicação. A ordem certa é esta. Aleluia. Qual é a ordem certa? Busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas. Olha o que Jesus está falando com você hoje. Aleluia. Pedro, lança a tua rede do lado direito. Senhor, não apanhei nada, mas pela tua palavra eu vou lançar. Aleluia. Pedro pega a rede e lança. Quando Pedro lança a rede, irmãos, a Bíblia diz que a rede veio tão cheia, tão cheia, tão cheia, tão cheia, que o barco quase vira. Veio tão cheia, tão cheia, tão cheia, que Pedro não conseguiu nem puxar a rede para o mar. Ele teve que chamar os homens que estavam na areia para ajudar ele a puxar a rede. Gente, me ajuda aqui porque tem peixe demais. Ô Pedro, mas tu acabou de sair do mar e não tinha peixe. O que foi que aconteceu de diferente que agora tem? O que aconteceu de diferente é que agora eu fiz as coisas na ordem certa. Ouvi a palavra e depois fui pescar. Agora eu fiz as coisas na ordem certa. O quê? Busquei primeiramente o reino de Deus e as demais coisas foram acrescentadas. Aleluia, Jesus. Irmão, Pedro fica abismado. Oh, glória. Abismado. E ele diz assim: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus disse assim também lá em João: assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, assim também sois vós. Nada vocês poderão fazer se não estiverem em mim. E por que tenta? Aleluia. Ei, filho pródigo, por que tenta, filho pródigo? Não vai. Não dá. Não anda, filho pródigo. Não vai. A Bíblia diz que Pedro, quando ele nega a Jesus, ele se entristece, chora muito e ele volta a pescar. Jesus morre, ressuscita e Pedro está no mar pescando. Mas novamente ele não pega nada. Nada. Pesca, pesca e não pega nada. E está lá no mar pescando. Aí Jesus chega: ei! Tendes alguma coisa aí para comer? João diz: Pedro, é Jesus. Pedro correndo, se joga no mar e não tinha nada. Eles não tinham pegado nada. Sem Jesus você não pode fazer nada. Sem Jesus é só canseira. Para de dar murro em ponta de faca. Para de lutar contra a correnteza. Quem é essa correnteza, diaconisa? Essa correnteza é Jesus. Ele é a água viva. Para de lutar contra ele, porque você não irá vencer. Glória a Deus. Aleluia.
Pedro não tinha pegado nada. Aí Jesus lá da areia diz assim: lança a rede do lado direito, Pedro. Glória a Deus. Eles lançam a rede do lado direito novamente. Quando eles lançam, a rede vem cheia de peixes. Aleluia. Só que eles já estavam com fome. Ainda ia ter que tratar o peixe, passar o sal do peixe, fazer o fogo, colocar na brasa. Mas aí quando eles chegam na areia, Jesus estava lá como? Fogueira pronta, brasa pronta, peixe assado pronto para comer. Aleluia, Jesus. Para de dar murro enquanto ele fala. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Se eu coloco de pé nessa noite, em nome de Jesus, eu gostaria de orar por você. Aleluia. Aleluia. Senhor, me revela nessa noite que aqui nessa noite tem filho pródigo. E depois que você saiu da presença do Pai, foi só ladeira abaixo.